Vamos refletir hoje sobre um conselho maravilhoso, uma orientação que o rei Salomão dá à pessoa que quer dar, que quer oferecer. Todo ser humano, quando nasce, está na condição de alguém que recebe e não dá. Ele não toma a iniciativa de dar aos outros. Ele apenas recebe. Recebe dos pais, recebe do ambiente. Parte do amadurecimento da pessoa é começar a mudar. De alguém que só recebe, ela passa a ser alguém que dá, que também concede aos outros. A plenitude humana acontece quando a pessoa sente que toda a sua essência é dar. Naturalmente, ela também recebe dos outros, da esposa, dos amigos. Mas a essência, o desejo, a aspiração, a paixão são dar. E quando a pessoa dá, ela recebe muita ajuda do céu. Existe um versículo que diz: a caridade salva da morte. Quando há um decreto difícil sobre a pessoa, mesmo que ela nem esteja consciente disso, e ela dá caridade, essa caridade a salva da morte. Mas o rei Salomão diz que é preciso saber. Existe uma condição na forma de dar. É necessário saber como dar. E essa é uma regra que vale não só para a caridade, mas também para o relacionamento conjugal e para qualquer tipo de doação, financeira, emocional, ou qualquer ajuda que a pessoa oferece aos outros. Vamos ler as palavras do rei Salomão. A riqueza de uma pessoa pode servir como resgate da sua vida, mas o pobre não ouve repreensão. Ou seja, a riqueza, o dinheiro da pessoa, pode funcionar como um resgate para ela mesma. Se há um decreto contra ela, e ela dá caridade com o seu dinheiro, é como se estivesse oferecendo um resgate pela própria vida, anulando o decreto através da sua doação. Mas o rei Salomão ensina: saiba que isso tem uma condição, e o pobre, aquele a quem você ajuda, não deve ouvir repreensão. Ou seja, você não deve humilhá-lo, não deve falar com ele de forma ofensiva. Há situações em que a pessoa é financeiramente bem-sucedida, está bem vestida, respeitável, tem um carro luxuoso e vê um pobre, alguém necessitado, que precisa da sua ajuda. E ela sente superioridade, sente desprezo por aquela pessoa. Quando esse pobre vem pedir ajuda, ela até dá, mas com a sensação de que é superior. Pode até soltar alguma palavra ofensiva, humilhante, especialmente se sente que aquela pessoa está insistindo demais, pedindo novamente. Então a reação pode ser: agradeça que eu estou te ajudando. Às vezes a pessoa diz isso com palavras. Às vezes, transmite isso pela linguagem corporal, um tipo de desprezo. O rei Salomão diz: a doação perfeita, aquela que funciona como resgate da vida e anula decretos, é quando você dá de forma que o pobre não ouça nenhuma repreensão, que não sinta desprezo nem humilhação da sua parte. E isso não vale só para dinheiro. Há situações em que alguém pede ajuda a um amigo. Por constrangimento ou por outro motivo, ele até se levanta para ajudar, mas precisa dar uma alfinetada. Em casa, por exemplo, a esposa pede ajuda. Ele se levanta para ajudar, mas solta uma frase: você não me dá descanso, eu acabei de chegar. Mas ele já está ajudando. Por que dizer essa frase que faz o coração dela se apertar? Quando você ajuda dessa forma, ela se sente desconfortável. Ela sabe que você está cansado, e mesmo assim pediu. Ou seja, ela realmente precisa dessa ajuda. Mesmo que você tenha vontade de dizer: estou cansado, você sabe que vai fazer. Então levante-se e diga: por você, tudo. Troque as palavras. O que custa? Mesmo que no coração você sinta outra coisa, dê uma sensação boa, que a sua esposa realmente sinta isso. Assim, a doação se torna completa. E isso também vale na educação dos filhos. Um filho vem e pede: pai, compra uma bicicleta para mim, ou pede outra coisa. E você compra. De acordo com o bom senso, você vê que é correto, que realmente deve comprar e dar. Então, dê isso com um rosto alegre, com simpatia. Um filho maravilhoso como você, claro que merece. O que custa acrescentar essas palavras? Você eleva a pessoa. Você também pode dar mais exemplos. Eu vi ontem, anteontem, como você ajudou tanto a sua mãe, como você se dedicou, fez isso, fez aquilo. Você merece muito mais do que isso. Vamos comprar para você. Você vai receber. Eleve o espírito dele. Não foi à toa que o rei Salomão disse: a morte e a vida estão nas mãos da língua. A forma de se expressar, não apenas a ação, diz o rei Salomão. Não é só o que você faz, mas também como você faz. A tal ponto que ele vincula a isso a força especial que existe na caridade. A riqueza da pessoa serve como resgate da sua vida. Esse resgate, que anula decretos contra você, é o seu dinheiro, que você dá como caridade, mas com uma condição: que o pobre não ouça nenhuma repreensão. Essa é a condição. Que você dê de forma bonita, com um semblante agradável,
com uma atitude positiva, com uma sensação agradável, faça bem ao coração dele. E de fato vemos nos nossos sábios o quanto eles eram cuidadosos em dar de forma que o outro não se sentisse envergonhado. O Talmud conta sobre Mar Ukva. Ele era muito rico e também um grande sábio, um dos grandes sábios da época. Nossos sábios contam quão imensa era a sua riqueza. Ele tinha um vizinho na rua onde morava e sabia que naquela casa não havia comida para as crianças. Todos os dias, quando passava por ali, colocava debaixo da porta 4 moedas de ouro, para que aquela família tivesse sustento para o dia. O homem estava desempregado, a esposa não trabalhava, não havia o que comer em casa. Naquela época não existia nenhum tipo de assistência social, não havia nada. Então, no seu caminho, esse pobre encontrava todas as manhãs, debaixo da porta, 4 moedas de ouro. Ia, comprava comida, bebia, ficava feliz, dia após dia, todos os dias. Até que um dia esse pobre disse a si mesmo: eu preciso descobrir quem é essa pessoa que cuida tanto de mim, que me faz tanto bem. Ele se escondeu atrás da porta e disse: no momento em que eu vir o dinheiro entrando, eu abro a porta e pego essa pessoa. Mas Mar Ukva sabia que, se ele descobrisse que era ele quem estava dando, iria querer se enterrar de tanta vergonha, porque ele achava que as pessoas não sabiam que não havia comida em sua casa. E se esse grande rico soubesse da sua situação, que vergonha seria. Por isso, ele sempre colocava o dinheiro e saía imediatamente. Naquele dia, conta o Talmud, por acaso sua esposa estava com ele. Normalmente ele ia sozinho, mas dessa vez saíram juntos. Ele colocou as moedas e de repente viu a porta se abrindo. Ele saiu correndo, e sua esposa atrás dele. Naquela época usavam roupas que cobriam a cabeça, então de trás não dava para identificá-los. O homem viu 2 figuras se afastando, um homem e uma mulher. Eles começaram a correr, e o pobre correu atrás deles. Entraram em vielas, passando de uma para outra, até entrarem em uma rua sem saída. Eles sabiam, agora ele vai entrar e ficará envergonhado. Então entraram em uma padaria. Não havia ninguém lá. Viram o forno onde eram assados os pães. O Talmud conta que as brasas haviam acabado de ser retiradas, mas o lugar ainda estava extremamente quente. Os 2 entraram dentro do forno e se esconderam ali de lado. Aquele pobre olhou para dentro, viu que não havia ninguém. Ele nem imaginou que havia pessoas dentro do forno. Saiu, voltou, viu que não encontrava ninguém e voltou para casa sem descobrir quem eram. O Talmud conta que quando entraram no forno, ele sentiu que seus pés estavam queimando. Sua esposa disse a ele: coloque seus pés sobre os meus, para não se queimar. Ele colocou os pés sobre os dela. Quando saíram de lá, diz o Talmud que ele ficou incomodado, sentiu-se mal. Ele pensou: minha esposa é mais justa do que eu. Por que ela não sentiu o calor da queimadura, enquanto eu não consegui suportar esse calor? Quando ele disse isso à esposa: não entendo, eu também dou caridade. Por que você é mais do que eu? Ela respondeu: é verdade que você também dá aos pobres, e eu também. Mas você dá dinheiro. Até eles irem comprar, eles continuam com fome. Já comigo, eles vêm à minha casa, e eu lhes sirvo um prato. Eles comem imediatamente, não permanecem com fome. No momento em que pedem, já recebem. Mas ela o acalmou. Fique tranquilo, você também é justo e bom, está tudo bem. Mesmo assim, ele sentiu que sua esposa era mais justa do que ele, que ela tinha méritos especiais e ele não alcançava o que ela alcançava. O Talmud continua e pergunta: para que tudo isso? Qual o sentido disso? Afinal, o que aconteceu? Você deu caridade, não roubou, não fez nada de errado. Por que colocar a própria vida em risco, só para que aquele pobre não descubra quem está ajudando? O Talmud responde: está escrito que é melhor para a pessoa se jogar dentro de uma fornalha de fogo do que envergonhar o próximo em público. E ele levou essa ideia ao pé da letra. Entrou dentro do forno. Não estava em chamas, mas havia calor suficiente para causar queimaduras, e ele aceitou isso, queimar os pés, para não envergonhar o outro. Porque é melhor para a pessoa se lançar numa fornalha de fogo do que envergonhar o próximo em público. Isso aprendemos de Tamar. Judá tem 3 filhos, Er, Onã e Selá. Tamar se casa com Er, mas ele morre por causa de seus atos. Depois disso, ela se casa com Onã, mas ele também morre. A Torá ensina que, quando um homem falece sem filhos, seu irmão deve, preferencialmente, casar-se com a viúva, para que ela tenha filhos que sejam considerados como descendência do irmão falecido. Caso não queira, realiza-se um processo específico, chamado desligamento formal, que existe até hoje. Atualmente, não se pratica mais esse tipo de casamento,
apenas esse procedimento. Esse casamento significa que o homem toma a viúva como esposa. Em geral, um homem não pode se casar com duas irmãs. Mas se uma falece, o irmão do falecido pode casar-se com a viúva. E isso é até uma obrigação, para dar continuidade ao nome do irmão que morreu sem filhos. Judá teme dar Tamar como esposa a seu filho mais novo, Selá, com medo de que ele também morra. Então, ele a manda de volta para a casa de seu pai. Antes da entrega da Torá, essa responsabilidade não era exclusiva do irmão. Também o pai podia assumir esse papel. Judá poderia ter cumprido essa função. Quando Tamar percebe que Selá já cresceu, e mesmo assim Judá não a dá em casamento a ele, ela decide agir. Disfarça-se como uma prostituta e se senta no caminho por onde Judá passaria. Judá não a reconhece e se deita com ela. Como garantia de pagamento, ela pede e recebe dele o seu selo, o cordão e o cajado. Quando Tamar fica grávida, Judá ordena que ela seja punida por imoralidade. Então, ela envia os objetos que recebeu como garantia, junto com a mensagem: do homem a quem pertencem estas coisas, eu estou grávida. Judá reconhece os objetos e admite: ela é mais justa do que eu. E assim, o decreto contra ela foi anulado. Tamar dá à luz 2 filhos, Pérez e Zera. Pérez torna-se o ancestral da linhagem da casa de Davi. Há muitos detalhes profundos e explicações sobre o que estava por trás de tudo isso. Qual era o plano divino em todo esse processo? O Talmud diz que, se Judá não tivesse admitido que estava envolvido, ela estaria disposta a ser queimada, junto com os gêmeos que carregava, mas não envergonharia ele em público. Ela disse: mostrem a ele, perguntem de quem é. Se ele souber, saberá. Se não souber, ela estava pronta para morrer. O principal era não humilhá-lo. Somente depois ele confessou. Daqui o Talmud aprende que é melhor para a pessoa se lançar numa fornalha de fogo do que envergonhar o próximo em público. Por isso, Mar Ukva estava disposto a arriscar a própria vida, ele e sua esposa, contanto que não envergonhasse aquele pobre. E disso devemos aprender, não apenas no caso de dar caridade, de não envergonhar o outro, mas ainda mais quando estamos em sociedade. Às vezes, a pessoa tem uma ideia, uma tirada engraçada, algo que fará todos rirem. As pessoas gostam de dizer algo espirituoso para arrancar risadas dos amigos, mas ela sabe que essa frase será às custas de alguém, que vai se machucar naquele momento. Só para fazer rir, as pessoas estão dispostas a fazer isso. É preciso lembrar, quem envergonha o próximo em público é considerado como se estivesse derramando sangue. O Talmud diz que é como se ele tivesse assassinado, como se estivesse derramando sangue. Qual é a ligação entre uma pessoa que envergonha o outro e alguém que derrama sangue? O Talmud explica: quando uma pessoa é envergonhada, o sangue sobe ao rosto. Ela fica vermelha. Depois, esse sangue desce. Essa movimentação do sangue dentro do corpo, aos olhos de Deus, é considerada como se o sangue tivesse sido derramado para fora. Por isso, quem envergonha o próximo em público é considerado como se estivesse derramando sangue. Quanto cuidado é necessário para não envergonhar? Às vezes isso acontece dentro da própria família, entre parentes. De repente, o marido faz uma piada às custas da esposa, envergonhando-a diante de todos. Ou o contrário, a esposa faz uma piada às custas do marido. Ou com os filhos. Às vezes, diante de todos, fazem comentários que humilham a criança. Só porque é criança, não tem sentimentos, é permitido envergonhá-la, rebaixá-la? É preciso ter muito cuidado na forma como tratamos o próximo, com grande sensibilidade. E aqui, o rei Salomão acrescenta e diz: saiba que até na caridade que você dá, que tem o poder de anular decretos, isso só funciona com a condição de que você dê ao outro com uma boa sensação, de modo que o pobre não ouça repreensão. Isso também se aplica ao respeito aos pais. O Talmud ensina que honrar os pais deve vir de um respeito verdadeiro, não apenas servi-los mecanicamente. É comum ver pais já idosos, enquanto os filhos, que também já são casados e têm suas próprias famílias, cuidam deles. A questão é: de que forma cuidam? Cuidam apenas para cumprir uma obrigação? Ou também dão uma boa sensação aos pais? Não basta apenas cuidar da comida, dos remédios, do hospital se necessário, as palavras boas, o carinho, a sensação positiva que se dá aos pais. Às vezes, isso vale para eles mais do que o próprio alimento, porque o pai pode sentir que virou um peso. A vida inteira ele deu, e agora precisam cuidar dele. Vamos ver a linguagem do Talmud. Há quem alimente seu pai com comidas finas e ainda assim perde o mérito neste mundo. E há quem faça seu pai trabalhar no moinho,
e ainda assim ganha o mundo vindouro. Como pode ser? Comidas finas refere-se a alimentos caros, de alta qualidade. Há alguém que, por ser rico, pode dar ao pai alimentos muito sofisticados, e mesmo assim é punido por isso. E há alguém que faz o pai trabalhar no moinho. Naquela época, havia grandes pedras que giravam com uma viga. Às vezes, eram movidas por um animal, às vezes por uma pessoa, colocando o trigo em cima e saindo farinha por baixo. E mesmo assim, ele ganha mérito no mundo vindouro por isso. Como isso é possível? Rashi explica trazendo palavras do Talmud de Jerusalém, comidas finas. Refere-se a um alimento importante, gorduroso, de alta qualidade. E ainda assim, perde o mérito neste mundo. Porque ele é punido por isso, pois demonstra mesquinhez em relação à refeição que oferece. Ou seja, ele dá comida sofisticada, mas com uma atitude de avareza, de má vontade. Logo em seguida, Rashi traz o exemplo do Talmud de Jerusalém. E há quem faz seu pai trabalhar no moinho, que é um trabalho pesado, e ainda assim o leva ao mundo vindouro, porque ele o honra com palavras boas e reconfortantes. E ele também explica como isso pode acontecer, como alguém pode colocar o pai para trabalhar no moinho. No Talmud de Jerusalém são trazidos exemplos dos dois casos. Um caso de alguém que alimentava o pai com comidas finas. Era um fato real. Ele dava ao pai alimentos muito sofisticados. Um dia, o pai perguntou: "De onde você tira tudo isso?" O pai não sabia que o filho havia prosperado nos negócios. Ele via todos os dias refeições caras, equivalentes a grandes valores, e perguntou: "De onde vem todo esse dinheiro?" O filho respondeu: "Pai, o que isso te importa? Mastigue e coma. Ou seja, coma e fique quieto." Ele respondeu com desprezo, com arrogância: "O que te importa? Você está recebendo comida, então coma e não fale nada." Como o pai se sentiu naquele momento? Aquilo apertou o coração dele. Então, mesmo sendo comida de alta qualidade, a atitude era desrespeitosa. Por isso, diz o Talmud, ele perde o mérito e é punido por isso. E novamente há outro caso, de alguém que trabalhava no moinho. O filho trabalhava moendo grãos e tinha um pai idoso. O rei enviou uma ordem para convocar o pai para trabalhos forçados do governo. Naquela época, era comum que o governo exigisse de cada família alguém para trabalhar, como se fosse um imposto em forma de trabalho, construir estradas, realizar serviços para o reino sem pagamento. Enviaram uma convocação para o pai daquele homem, para que ele fosse trabalhar para o governo. O filho poderia ir no lugar dele, mas se fosse, não haveria comida para a família, nem para o pai, nem para os irmãos, nem para os filhos. Então o filho disse ao pai: "Pai, você fique no moinho, e eu irei no seu lugar para o trabalho do governo que não tem limite." Ele explicou: "Moer no moinho é difícil, mas pelo menos você sabe o que está fazendo. Lá, ninguém sabe o que pode acontecer. Você pode ir e não voltar vivo. Não dá para saber o que farão com você." Então ele disse: "Eu irei no seu lugar, e você ficará no moinho." Ou seja, ele colocou o pai para trabalhar no moinho. Por quê? Porque qual era o objetivo aqui? Ajudar o pai, dar a ele uma boa sensação, alegrá-lo, para que não fosse submetido àquele trabalho forçado do governo. Aqui também vemos nos nossos sábios que a doação que a pessoa faz deve sempre estar ligada a um trabalho de educação pessoal. Nós devemos nos educar. Como fazemos isso? Pela forma como agimos, pela abordagem, pela mensagem, pela maneira de falar. Existe também a linguagem corporal, que influencia muito o semblante no momento de dar. E isso não vale só para dinheiro. Uma pessoa que trabalha como funcionário em um banco, alguém chega e pede ajuda com uma hipoteca além do padrão. Isso exige esforço. Você precisa falar com a gerência, conseguir aprovações, lidar com processos. Ou alguém que trabalha na prefeitura, chega uma pessoa pedindo ajuda com impostos, com alguma taxa, e você pode ajudá-la. Existem duas maneiras de ajudar. Uma é ajudar, mas apertando o coração da pessoa à sua frente, transmitindo superioridade, como se ela fosse incômoda, como se estivesse atrapalhando. No final você ajuda, mas por que fazer isso com essa sensação? A outra forma é dar uma sensação agradável. Sorria para ela. Ela se desculpa por estar incomodando, e você mostra que está tudo bem, que você faz isso com prazer. Atenda com um semblante positivo. Isso eleva o ato da pessoa, transforma a boa ação em algo de um nível completamente diferente. E também, quando se dá caridade. O versículo diz: dar em segredo afasta a ira. Ira significa raiva, como a ira de Deus. Quando você dá em segredo, de forma que a pessoa não se envergonhe, você a ajuda.
e saiba que você está anulando decretos. Mais uma vez, o mesmo princípio que vemos aqui. Esse conceito também foi insinuado no segredo das letras hebraicas Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Cada letra possui uma força espiritual diferente. As letras não são apenas símbolos de leitura ou pronúncia. Deus criou o mundo através das letras. E Deus disse, haja luz, e houve luz. Como surgiu a luz? Porque ao dizer haja luz, ele determinou que a força espiritual contida na letra correspondente se unisse com as outras forças. As letras foram criadas antes do mundo. Assim está escrito no livro da criação. Antes de o mundo ser criado, assim como um construtor pega ferramentas para construir uma casa, ou um carpinteiro pega ferramentas para fazer uma mesa, Deus criou ferramentas espirituais, e com essas ferramentas ele criou o mundo. Quais são essas ferramentas? São 22 ferramentas com as quais ele criou toda a criação. As 22 letras. O significado da palavra letra em hebraico é sinal. Sinal de quê? Da força espiritual que está escondida naquela letra. Então, quando ele diz haja luz, em outras palavras, ele está dizendo: estou ordenando que a força espiritual de uma letra se una com as forças das outras letras, como numa combinação, como na química, e o resultado na realidade será luz. Por isso existe um fenômeno que só aparece no hebraico, a língua sagrada, e não existe em nenhum outro idioma. Palavras que têm as mesmas letras sempre compartilham um denominador comum. Nem sempre isso é imediatamente visível. Em alguns casos é evidente, em outros é preciso refletir mais profundamente. O que está escondido por trás disso? Por exemplo, vamos pegar a letra P como exemplo. Por que a nossa boca se chama P? A letra recebeu o nome do órgão ou o órgão recebeu o nome da letra? A resposta é: o órgão recebeu o nome da letra. Assim como o olho recebeu o nome da letra correspondente, porque a força da visão, na criação do mundo, está ligada a essa letra. No pergaminho da Torá, inclusive, essa letra é escrita com 2 traços acima, como 2 olhos. A letra Shin representa a força de transformação que existe no mundo, por isso ela é escrita com várias pontas acima, como dentes. E o dente se chama assim porque transforma o alimento. Já a letra Pé representa a força da abertura que existe no mundo. Por isso, a abertura que temos no corpo se chama boca, baseada nessa letra. Até o formato da letra, como é escrita no pergaminho da Torá, lembra um rosto visto de perfil, com o nariz e a boca aberta. Porque a essência dessa letra é justamente a força de abertura que existe no mundo. Por isso, todas as palavras nesse idioma que estão relacionadas à ideia de abertura começam com essa letra. Existe um denominador comum entre todas elas. Sempre a primeira letra de uma palavra é muito dominante, é a principal. O mesmo vale para o nome de uma pessoa. Se você quer saber qual letra mais influencia alguém, é a primeira letra do nome. A segunda influencia menos, a terceira menos ainda. E a combinação das letras cria uma realidade. Por isso também está escrito que é bom dar a uma criança um nome com 3 letras ou mais, não menos do que 3 letras, para dar a ela canais espirituais de abundância e força. A menos que seja um nome de pessoas justas, como nomes curtos tradicionais, que já possuem uma força espiritual própria. Nesse caso, não há problema. Mas quando se inventam nomes novos hoje em dia, é recomendável que tenham pelo menos 3 letras. E se tiver apenas 2, é bom acrescentar mais uma letra, para dar mais força. Também não é necessário dar nomes muito longos e complicados, com muitas letras. Mas a partir de 3 letras, já é considerado bom para dar à criança. De qualquer forma, cada letra possui uma força própria. A letra P representa a força da abertura que existe no mundo. Por isso, todas as palavras relacionadas à abertura começam com essa letra. Cada palavra, cada nome de animal, tudo tem uma profundidade nas letras. No que nos diz respeito aqui, vamos olhar para as primeiras letras, Aleph, Bet, Gimel, Dalet. A beleza das letras é que não apenas cada uma possui uma força diferente, mas também a ordem das letras contém uma mensagem que ensina padrões de comportamento e caminhos de vida. O Talmud, no Tratado de Shabat, menciona isso de forma muito breve, porque o Talmud trata do sentido simples e não se aprofunda nos ensinamentos mais ocultos. Quando aborda esses temas mais profundos, fala de maneira muito concisa. Já outros livros ampliam muito mais esse conceito. A letra Aleph representa o mestre do mundo, o Criador. A letra Bet representa a criação. Aleph representa o Um, Deus é um. Já o mundo é composto por múltiplas partes, por isso começa com Bet. Diferente do português, onde as letras são apenas sons, A,
B, C. Aqui as letras têm significado. Não são apenas sons, mas conceitos. Aliás, essas letras são a base de muitos sistemas de escrita no mundo. As letras são a base de tudo, e cada uma carrega uma força e um significado profundo. Na época da Torre de Babel, está escrito que Deus disse aos anjos: vamos descer e confundir a linguagem deles. Ele misturou as línguas. Até então, todos falavam hebraico. O primeiro homem falava hebraico. Essa é a língua com a qual o mundo foi criado. Ele chamou sua esposa de Hava, Eva, porque ela seria a mãe de todos os seres vivos. Vemos na Torá que os próprios nomes são todos baseados no hebraico. Na Torre de Babel, todas as línguas se confundiram. O rabino Samson Raphael Hirsch escreve que a palavra usada ali não significa apenas confundir, mas também tem o sentido de algo que se deteriora. Ele explica: observe e veja que todas as línguas, em sua origem, são o hebraico que foi deformado. Assim como uma flor, enquanto está viva, é bonita. Quando murcha, sua forma se deforma, fica distorcida. Da mesma forma, quem observa pode perceber em várias línguas palavras que derivam de uma forma original. Por exemplo, certas palavras em inglês lembram formas semelhantes, como se fossem versões distorcidas de uma raiz mais antiga. Há muitas dessas comparações. No livro O Código, reunimos uma longa tabela com exemplos. Encontrei alguém em Beersheba que me trouxe uma lista de palavras em hindi. Sua esposa veio da Índia, e ali também era possível ver palavras que pareciam versões transformadas do hebraico. Há palavras em que é fácil perceber a origem, como os exemplos mencionados, e há outras que passaram por várias transformações até chegar à forma atual. Mas esse já é um tema para uma aula inteira. Voltando às letras. A letra Aleph representa o mestre do mundo. A letra Bet, relacionada à ideia de casa, representa a criação. A letra Aleph é representada como algo que se expande para os 4 lados, sem limites, representando Deus. Já a letra Bet tem a estrutura de uma casa. Sua forma reflete isso. Uma base mais larga do que o topo, paredes e um teto. Entre parênteses, há uma questão interessante que me ocupou por muito tempo ao estudar o segredo das letras. Se a base é mais larga que o teto, deveríamos ver uma projeção equilibrada dos 2 lados na forma da letra. Mas não é assim. Parece que tudo se projeta apenas para um lado. Por quê? Até que encontrei um ensinamento que responde a isso. Como a letra Bet representa a criação, que é composta por partes, ela expressa a dualidade, o número 2, já Deus é um. Por isso a Torá começa com a letra Bet, no princípio, porque trata da criação. Já os 10 mandamentos começam com a letra Aleph, eu sou o Senhor teu Deus, porque ali se fala diretamente de Deus. Então o Midrash pergunta: por que a letra Bet se projeta para um lado e não para os 2 lados de forma igual? O Midrash responde assim: quando perguntam a criação, representada pela letra Bet, quem te criou? Ela aponta para trás, com a sua cauda. Para quem ela aponta? Para a letra Aleph, que vem antes, o mestre do mundo, aquele que a criou. Por isso, ela está voltada para esse lado, para indicar de onde veio. Qual é a ideia por trás disso? Quando alguém diz: prove para mim que Deus existe, você pode responder: olhe para a criação. A própria criação grita que existe um Criador. Você vê a complexidade, vê a sabedoria. Isso por si só já mostra que há um Criador do mundo. Essas são as letras Aleph e Bet. Aleph representa Deus, o um. Bet representa a criação, a casa. Agora a letra Gimel. O que ela representa? Gimel vem da ideia de dar, de conceder. É a partir daqui que começa a ação de dar aos outros. Por isso, a forma da letra Gimel se parece com uma pessoa, com cabeça, corpo e pernas. E essa pessoa não está parada. Ela está andando, avançando. Se estivesse equilibrada para os 2 lados, pareceria parada. Mas você vê claramente que ela está dando um passo à frente. Para onde ela está indo? Está indo em direção à letra Dalet. A letra Dalet representa alguém pobre, alguém necessitado, alguém que está de pé, de forma frágil, sem ação, sem recursos. E aqui é importante destacar: toda letra tem um lado positivo e um lado negativo. Não existe letra que seja apenas negativa. A letra Dalet pode representar tanto carência quanto elevação. Ela também pode ser entendida como algo que levanta. Está escrito: eu te exalto, ó Deus, porque me levantaste. Ou seja, essa letra pode representar tanto queda quanto elevação. Uma pessoa cujo nome contém essa letra pode viver extremos.
ou está embaixo, ou está em cima. Não costuma permanecer no meio. Por isso, ela precisa sempre aspirar a subir. Porque se não estiver subindo, acabará descendo. Isso vale tanto no aspecto espiritual quanto no aspecto material. Quem, por exemplo, nós conhecemos das Escrituras que tinha 2 letras Dalé no nome? O rei Davi. E que tipo de trajetória ele teve na vida? No início, estava no nível mais baixo, perseguido, queriam matá-lo, estava no fundo do poço, e depois se tornou rei de Israel, ou seja, ou está embaixo ou está em cima, em todos os aspectos, espiritual e material. Por isso, a pessoa deve sempre aspirar a estar em cima. E cada letra também possui um lado positivo e um lado negativo. A letra Aleph, que mencionamos, representa o mestre do mundo. Então, à primeira vista, o que poderia haver de negativo nela? Uma pessoa que tem a letra Aleph no nome, especialmente como primeira letra, por um lado tem uma grande inclinação para a espiritualidade. As coisas materiais não a preenchem. Ela pode até aproveitar, mas isso não a satisfaz de verdade. Quando ela se envolve com espiritualidade, com estudo, com boas ações, você vê essa pessoa florescer. Por outro lado, existe um desafio, e é importante que ela esteja consciente disso. Ela tem dificuldade em receber ordens. Não gosta de ter chefe no trabalho. Não gosta que a esposa diga o que fazer. Nem a esposa gosta que o marido diga o que fazer. Existe um forte senso de independência, porque internamente existe uma sensação, não necessariamente expressa em palavras, mas sentida, de que a Deus não se diz o que fazer. Então, quando alguém tem essa letra no nome, pode surgir esse sentimento de ninguém vai me dizer o que fazer. Mas quando a pessoa está consciente disso, ela entende que precisa trabalhar esse ponto. Precisa saber se curvar quando necessário, saber ouvir, saber aceitar orientações da esposa, de outras pessoas. Esse é o trabalho interior que ela precisa desenvolver. A letra Bet, que representa casa, indica uma pessoa muito voltada para o lar, muito familiar. Isso é positivo. Ela não busca coisas vazias ou sem sentido. Por outro lado, ela pode se tornar muito crítica com a própria família. Justamente por amar tanto a família, quer que tudo seja perfeito como ela imagina. E quando algo não sai como esperado, faz comentários, aponta falhas, é preciso trabalhar isso, ter cuidado. A letra Gimel, que está ligada à ideia de dar, de generosidade. Dar é algo bom. Uma pessoa que tem essa letra no nome, como em nomes que começam com Gimel, tem uma grande força de doação, uma forte inclinação para dar. Então, aparentemente, isso é só positivo. Mas será que dar é sempre apenas algo bom? Há situações em que é preciso saber parar. Dar demais também não é bom. Quando a pessoa dá e não sobra nada para si, isso é uma falha. Assim como ensina Maimônides, assim como ser avarento é uma característica negativa, ser excessivamente gastador também é negativo. O ideal é ser generoso. Generosidade é equilíbrio, saber guardar para si e também saber dar aos outros. Esse é o ponto correto. Mas apenas dar, sem limites, pode fazer com que a pessoa fique sem nada. E existe outro tipo de dar que não é financeiro. Há pessoas que não conseguem dizer não. Amigos chamam, vamos sair, vamos para tal lugar. A pessoa não quer. Sabe que não é bom para ela, sabe que isso pode prejudicá-la espiritualmente, mas não consegue recusar e acaba indo. Por quê? Porque tem essa natureza de dar, de ceder. Por isso, é necessário estabelecer limites, saber onde parar, onde dizer não. Cada pessoa precisa buscar o equilíbrio em tudo. E a letra Dalet, como dissemos, tem a forma de algo que pode levantar. Por um lado, representa carência, por outro, representa elevação. O Talmud diz, observe agora essas 4 letras. Tudo o que explicamos até aqui foi para chegar a esse ponto. Se você pegar essas 4 letras em sequência, existe aqui uma grande mensagem. Como dar? Há pessoas que são bem-sucedidas financeiramente, têm bastante dinheiro, graças a Deus, foram abençoadas com recursos e estão dispostas a ajudar, mas ficam em casa e dizem, se vierem me pedir, eu dou. Mas as pessoas não sabem que você tem condições. Ou sabem, mas não sabem se você realmente quer ajudar. Você deve tomar a iniciativa. Procure você mesmo a quem ajudar. Onde vemos isso no conceito das letras? A letra Bet, que representa a casa, tem sua abertura voltada para a letra Gimel, ou seja, essa pessoa que dá sai de dentro da casa. Por quê? Porque a letra Aleph, que representa Deus, diz à pessoa, saia da sua casa e vá até o necessitado para ajudá-lo, ou seja, Aleph, Bet, Gimel, Dalet.
Deus diz à pessoa que está dentro de casa: saia e vá até aquele que precisa, aquele que está esperando ajuda. Não espere que ele peça. Se alguém sabe que há um grupo de pessoas necessitadas no bairro, famílias que precisam de apoio financeiro, vá por conta própria. Procure, ofereça ajuda. Se você tem condições, não espere ser procurado. Vá você. Chega uma época de festa, há muitas despesas, e você sabe que há pessoas que não têm o suficiente. Não espere que venham pedir. Procure uma organização. Ligue, diga: quero contribuir com tal valor. Distribuam para quem precisa. Essa é a doação completa. Essas letras também ensinam como dar. O Talmud faz uma pergunta. Se a letra Gimel representa quem dá ao Dalet, que é o necessitado, então por que a letra Dalet parece virar as costas? A parte mais larga da letra está voltada para o lado oposto. Parece que ela não está olhando diretamente para quem dá. Não deveria ser o contrário? A letra que recebe deveria estar voltada para quem dá. O Talmud responde: quando você dá, não dê de frente. Dê de forma discreta. Dê pelas costas, sem expor a pessoa, sem envergonhá-la. Encontre uma maneira de ajudar, sem que ela se sinta constrangida. O Talmud continua e pergunta: por que a orelha da letra Dalet está inclinada na direção da letra Gimel? Aquela pequena projeção que ela tem. O Talmud responde: porque há situações em que você vai ajudar uma pessoa. Você sabe que ela precisa. Pode ser seu irmão, um parente, um vizinho. Você sabe que ele precisa de dinheiro, ou que está casando um filho e não está conseguindo se organizar financeiramente. E você tem condições, graças a Deus. Então você vai e oferece ajuda, digamos 10 mil, 1.000, o que for possível. Você quer ajudá-lo, dar um apoio, mas ele fica com vergonha. Ele diz: não, não quero. Você insiste: pegue, está tudo bem. Ele insiste mais ainda: não quero. Até que ele vira as costas e vai embora. Então você pensa: o que posso fazer? Eu fiz a minha parte, ofereci, ele não quis. O Talmud diz: saiba que esse necessitado que vira as costas e se afasta, ainda assim está com o ouvido voltado para trás, esperando. Talvez você encontre uma forma de ajudá-lo sem que ele se sinta envergonhado. Ele quer a ajuda, mas sente vergonha. Então chame-o e diga: sabe de uma coisa? Se você não quer como doação, então receba como empréstimo. Isso também está na lei. Alguém que tem vergonha de receber ajuda, você pode dar como empréstimo, e depois perdoar a dívida. Quando ele vier pagar, depois de alguns meses ou um ano, você pode dizer: não precisa, está tudo resolvido. Mas no momento da ajuda, não o envergonhe. Como empréstimo, ele aceita. Ele pensa: bom, é um empréstimo, eu vou devolver. E você nem pretende cobrar. Assim, devemos sempre buscar formas de dar e ajudar com uma boa sensação, com delicadeza. Até aqui é a explicação simples do versículo. A riqueza da pessoa serve como resgate de sua vida, e o pobre não ouve repreensão. O Gaon de Vilna acrescenta que há ainda outra mensagem escondida nesse versículo. Há pessoas cuja situação financeira não é boa e elas sofrem com isso. Sentem dor, sentem uma certa humilhação. Ele tem tanto dinheiro e eu mal consigo fechar o mês. É difícil para mim. O rei Salomão diz à pessoa: saiba que você também pode ganhar com isso, porque alguém que não tem dinheiro, Deus também não traz sobre ele certos sofrimentos que precisariam ser resgatados através da caridade. Afinal, ele não tem de onde dar. Mas quem tem recursos, pode ser que, por causa de seus erros, Deus traga dificuldades, para que através do dinheiro ele dê caridade e assim repare o que precisa ser reparado, pois a riqueza da pessoa serve como resgate de sua vida. Já o pobre não ouve repreensão, ou seja, não o pressionam do céu da mesma forma. Ele já é pobre, não acrescentam sobre ele sofrimentos adicionais, porque depois, de onde ele poderia resgatar esses sofrimentos? Por isso, o rei Salomão está consolando a pessoa. Assim explica o Gaon de Vilna. Mesmo que você não tenha dinheiro, saiba que você ganha de outras formas. Não é apenas perda. O Ralbag explica de forma semelhante, acrescentando outro ponto. Isso não é apenas em relação a Deus, mas também socialmente. Uma pessoa rica, quantas pessoas a invejam? Quantas falam dela, criticam, fazem comentários? Já o pobre, pelo menos pode se alegrar que ninguém fala dele, ninguém o incomoda. Ele pode viver sua vida com mais tranquilidade. Então veja também o lado bom dessa situação. Vamos concluir com mais um ponto, o significado mais profundo desse versículo. Até aqui falamos do sentido simples. Como é conhecido, todos os versículos de Provérbios foram escritos de forma que tanto a parábola quanto o significado mais profundo
são verdadeiros por si mesmos. O significado mais profundo aqui, Rashi traz essa explicação, é que o resgate da vida pela riqueza se refere à riqueza espiritual. Quando o rei Salomão fala, no sentido simples, sobre riqueza, ele se refere ao dinheiro, e como vimos, há nisso mensagens verdadeiras. Mas no sentido mais profundo, ele fala da espiritualidade da pessoa. Ele ensina, saiba que, quando você enriquece o seu conhecimento na Torá, quando aprende leis, aprende ética, sabe como se comportar, você passa a viver corretamente. Você aprende, por exemplo, as leis do sábado e então guarda o sábado da forma correta. O resgate da vida pela riqueza. Essa riqueza espiritual protege a pessoa. Ela não chega a situações em que precisaria prestar contas por erros, porque ela tem conhecimento, tem orientação. Ela não chega a problemas no casamento, não fere outras pessoas, porque sabe como viver da maneira correta. Mas uma pessoa que é pobre em conhecimento, que não estuda, não se desenvolve, pode acabar errando sem nem saber que aquilo é proibido. Por exemplo, nas leis do sábado, há muitas regras que muita gente não conhece. Algumas pessoas pensam que guardar o sábado é apenas não ligar o carro ou não acender a luz, mas existem muitas outras leis que precisam ser aprendidas. O mesmo vale para colocar os filactérios. Há pessoas que colocam todos os dias. Os do braço geralmente sabem mais ou menos onde colocar, sobre o músculo, mas o da cabeça, muitos não sabem onde posicionar corretamente. Pela lei, ele deve ser colocado a partir da linha de nascimento do cabelo para cima, não na testa. Uma pessoa que coloca na testa, por causa das tiras largas, ou porque ajusta mal, pensa que cumpriu a obrigação, mas na verdade não cumpriu corretamente a parte da cabeça. É como na eletricidade. Você tem um aparelho, mas precisa conectar o plugue exatamente no ponto certo. Se estiver um pouco fora, não há contato, e nada funciona. Assim também aqui, quando a pessoa estuda as leis, ela sabe exatamente como fazer corretamente. O local correto é a partir da raiz do cabelo, o lugar que é macio na cabeça de um bebê. Esse é o ponto onde deve ser colocado. Eu estive uma vez em um seminário do Araquim. É um seminário em um hotel em Netânia, de quinta-feira até o fim do sábado. Existem programas para solteiros, para solteiras, para casais e também para famílias. Uma vez estivemos em um seminário de solteiros e o Rabino Lasri estava lá. Basta mencionar o nome dele e todos já sorriem. Uma pessoa cheia de alegria. Uma vez, no sábado, após a oração da manhã, ele disse uma lei. No final da oração, costumam ensinar 2 leis. E ele mencionou essa, que os filactérios da cabeça devem ser colocados a partir da raiz do cabelo para cima, onde há cabelo. Um dos participantes perguntou, e o que acontece com alguém que já está perdendo cabelo e não tem mais cabelo nessa área? Ele respondeu com humor, que se lembre dos bons tempos. Respostas típicas dele. De qualquer forma, é isso que o rei Salomão está ensinando aqui. Cada pessoa deve enriquecer seu conhecimento na Torá, na lei e na ética. Quando a pessoa tem essa riqueza de conhecimento, ela sabe como agir corretamente, evita muitos problemas, e essa é a verdadeira riqueza que o ser humano possui. Vamos concluir com uma bênção, que este estudo seja dedicado ao sucesso de todos que assistem em qualquer lugar. Que haja proteção para o povo de Israel e para os soldados de Israel. Que todos retornem para suas casas com saúde e integridade para uma vida boa. Amém.